Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Yankee, eu sou o PAE da Brava Distribuidor, distribuidor IAD da Schneider Electric. E continuando aí a nossa sequência de vídeos, eu vou estar mostrando para vocês como configurar o PID, a função PID dentro do Machine Expert Basic. Então a função PID ela é bem simples, ela não a função em si, mas a configuração da função é bem simples. Para ser setada dentro do controlador. Então eu vou apagar aqui a nossa última programação. Tarefa principal, eu vou apagar aqui a nossa última programação e começar uma programação do zero, né? Deixar nosso bloquinho aqui. Programação principal. Então o que é necessário para mim ativar o meu PID? A primeira coisa é utilizar um bloco de operação e solicitar que ele execute o PID 0. E como eu configuro esse PID 0? Eu venho em ferramentas, objetos de software, ele vai ter a função aqui PID. Dentro de PID, eu vou executar o PID 0, que é justamente o que eu estou habilitando aqui no meu bloco de operação. Então eu vou configurar o meu PID. Ele me dá várias opções: PID, PID com autotune, apenas autotune ou definição por palavra. Vamos configurar apenas um PID simples. O PID com autotune seria um PID quando você tem aquela função de autotonização, né, do PID, que seria basicamente uma autossintonização do nosso PID. Eu vou selecionar apenas o PID e ele vai dar um diagrama bem simples aqui, um diagrama de funcionamento, né, um diagrama bem simples aí de entrada, onde eu vou inserir a minha entrada, o meu setpoint. Vou colocar em relação à minha função de transferência ou o meu processo os parâmetros do PID e definir a minha saída, se ela vai ser analógica ou se ela vai ser digital. Lembrando que eu posso ter uma saída controlada aí por PWM, né? Então uma modulação por pulso, uma entrada digital para comandar, por exemplo, a velocidade de um servomotor ou até mesmo um servo drive. Então, quando eu selecionar a minha entrada, eu posso selecionar tanto a entrada quanto por essa aba superior. Selecionando a minha entrada, eu defino aqui qual vai ser a minha entrada do meu PID. Então, por exemplo, aqui poderia ser uma entrada analógica, de um sensor de temperatura, por exemplo. Poderia converter o valor de mínimo e máximo, né? Fazer uma conversão direta. Lembrando que essa conversão eu posso fazer diretamente na analógica. Filtro, né? Que é o tempo o tempo mínimo em milissegundos, no caso 100 milissegundos, se eu colocar, por exemplo, seria 2 vezes 100 milissegundos. Seria o tempo aí de filtro, ou seja, o tempo em que ele faria uma leitura de um sinal para outro, né, para evitar interferências externas. Interferências abruptas, né? Alarmes, eu posso criar alarmes aí baixo e altos com uma saída, ou seja, eu posso criar um alarme com nível de 100 e 0, indicar, por exemplo, que ele será indicado pela M0 e porcentagem M1, ou seja, memórias aí, eu posso setar memórias aí de valores. É isso aí. Lembrando que o valor mínimo é 1. Ou seja, eu posso dizer que quando ele tiver em 1, ele vai acionar essa saída, e quando ele tiver alto, ele vai mandar acionar essa memória, ou seja, essa saída. O nosso PID, então eu tenho aqui o meu setpoint, pode ser uma memória, até mesmo uma outra entrada analógica. Postagem MW0, por exemplo. O meu PID, ou apenas o PI, né? O meu proporcional, apenas proporcional integral, ou o meu proporcional integral derivativo. Os parâmetros, né? Isso aqui são os parâmetros levantados na função de transferência, que é normalmente você tem que exercer os cálculos para saber qual a sua proporção, qual o seu proporcional, o seu integral e o seu derivativo, né? Vamos colocar aqui valores fictícios apenas para demonstração. Aqui nas 3 componentes do nosso PID. O período de amostragem, né? Ou seja, o período em que ele vai amostrar esse valor para a gente em milissegundos. Se eu colocar 2, por exemplo, 2 vezes 10 milissegundos. Vou colocar aqui apenas 1. O meu autotune, em caso eu queira uma sintonização automática, né? Não é o nosso caso nessa demonstração. A nossa saída, eu posso ter uma saída reversa ou direta de funcionamento do meu PID. Posso adicionar limites, né? Limites de valores para minha saída. Modo manual,
Eu posso habilitar ou desabilitar. Se eu habilitar, eu posso, por exemplo, selecionar uma memória ou uma saída para me mandar um valor automático, ou seja, sempre que eu acionar o meu manual, ele mandar um valor automático na minha saída. Como se eu desabilitasse o PD e colocasse ele apenas um valor fixo. E a minha saída analógica, isso aqui é bem interessante porque na minha saída analógica eu posso colocar uma memória ou até mesmo uma saída analógica do meu próprio módulo. Na minha programação eu não tenho saídas analógicas porque eu não adicionei nenhum módulo de saída analógico. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma memória qualquer. Ou eu posso utilizar a saída PWM, na qual eu vou colocar aqui um período e a minha saída. Lembrando que se eu colocar uma saída como PWM, eu necessariamente devo utilizar uma saída a transistor. Por quê? Porque a minha saída a relé, dos meus controladores de modelo com saída a relé, eles possuem atraso no atracamento, ou seja, o tempo de atracamento de um relé, do fechamento de um relé, por ser mecânico, a bobina dele tem um delay que faz com que eu perca aí a minha precisão do meu PWM. Então, apenas para modelos com saídas rápidas, né? Com saídas a transistors. Transistors justamente porque são saídas eletrônicas. Certo, pessoal? Feito isso, eu vou aplicar. Vocês vão ver que o meu erro sai da minha função de PD aqui. E eu consigo fazer a transferência para o meu programa de forma normal. Detalhe, se eu fizer uma simulação, eu não consigo visualizar o meu PID. Por quê? Porque o PID necessariamente necessita do controlador, ou seja, eu só consigo fazer uma simulação com ele online, ou seja, eu preciso conectar o meu controlador para estar fazendo essa simulação. Caso eu faça uma simulação apenas com o simulador do Soul Machine, ou do Machine Expert Basic, ou Soul Machine Basic, eu não consigo visualizar os valores, ou seja, eu não consigo modular, visualizar, por exemplo, na minha tabela de animação, os valores sendo modulados. Infelizmente, justamente porque ele necessita do controlador para estar fazendo aí a simulação desse PID. Certo, pessoal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.